Galera, e essa notícia agora, hein? João Félix quase fechado com o Flamengo. Tem esse rumor aí que já estão há 20 dias com conversas. Porra, o que vocês acham? Vai dar certo no Flamengo? Como é que vai ser? Meu irmão. É real mesmo, porque assim, João Félix é aquele cara que a gente jogava no FIFA, né? Quando ele tinha 18 anos, trazia ele para nosso time do modo carreira, o moleque virava 10 vezes o melhor do mundo. Já passou uns 5 anos disso e cadê ele? Então, Pô, em assim, já passou por muito. 2019 ele era o Golden Boy. Ele foi vendido por 140 milhões para o Atlético Madrid. Aí Sim, rodou no Milan. Atlético de Madrid nunca refez a grana, né? Tu vê que ele tá rodando, 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 rodando. Foi no Chelsea, foi não sei aonde, falam nele do Barcelona, falam nele, enfim, falavam no Milan, ele foi pro Milan, não arrumou nada no Milan porque falaram que a Itália era mais fácil. Mas, sinceramente, no Brasil, tu sabe que esses Vou caras falar a aí sem verdade. querer, esses caras sem querer no Brasil deitam, mano. Vou falar a verdade. Quando ele foi vendido para o Atlético, tinha uma grande expectativa nele. Muito caro, um dos mais caros do mundo e tal. Ele tinha mostrado uma temporada pelo Benfica. Sim. Só que ele nunca correspondeu. Mas eu lembro da primeira e da segunda temporada dele no Atlético Madrid. E ele jogava bem. Num time que atacava pouco, um estilo que o Simeone jogava não Não ajuda o privilegiava o futebol estilo dele. dele. E aí, beleza. Cara, a mídia formou uma opinião sobre ele ali. E até hoje, a TNT, a ESPN, o Globo Esporte, a UOL, Futirinhas, repete a mesma opinião. A verdade é que ninguém mais viu ele jogar. A verdade é essa. É. Viram poucos jogos. Vou afirmar aqui, eu vi jogar. No Chelsea e no Milan, ele jogou pra caralho todas as vezes que eu vi. Jogou muito, todas as vezes que eu vi. Jogou muito. Ele joga muito, ele faz gol, ele participa, ele bota fogo no jogo quando entra. No Brasil, ele é muito melhor do que o Depay, por exemplo. Na minha opinião. Ele Sim. é E muito aí, melhor do olha a que o Depay. diferença de idade, pô. Ele tem 25 anos. Mas a Entendeu? questão é, se ele é tão bom que nem você está falando, por que não tem espaço para ele na Europa e ele não passa mais do que 6 meses, no máximo um ano em cada clube? Eu acho Ele que o foi problema emprestado. dele é a inconstância. Eu acho que o João Félix faz jogos que tu fala, que nele quando ele tinha 17 anos. Tu faz jogos que tu fala assim, meu irmão, se esse moleque tá jogando isso hoje, imagina daqui a um ano, daqui a dois. E existem jogos que ele fica Gasparzinho total. E eu não digo só ele, não. Existem vários jogadores que passaram por isso. O Mudryk, no Chelsea, que foi também comprado por preço de ouro, cadê? O próprio Uhum, Odegaard era o próximo qualquer coisa do Real Madrid, sumiu, deram como morto, apareceu no Arsenal, é um jogador de bom nível, não é o craque que imaginava. Desculpa, mas o uhum. Odegaard não é o craque que imaginava. Talvez o João Félix não seja o craque que se imaginava. Mas tá bom, cara. Ele ainda assim vai sobrar, mano. Ele tem espaço na Europa. Ele vindo pro Flamengo, aí entra um ponto. Digamos que ele venha mesmo pro Flamengo, acerte tudo, fique encantado e queira topar. Quem sai do time? Porque assim, não dá para trazer o João Félix pelos valores que ele vai custar e falar assim, não, tu fica no banco aí se adaptando. Tem que chegar e jogar, mano. Cara, o João Félix é o seguinte. Por que ele não ficou nos times? Por que ele ficou 6 meses? Ele pertence ao Atlético de Madrid. Pertence ao Só Jorge que. Mendes. Jorge E, Mendes é foda. Jorge Mendes é quem dá mais leva. e eles querem recuperar essa grana. Então, ele emprestou para o Milan uma temporada. O Milan não compra jogador caro assim há anos. E o seguinte. Quer botar o João Félix num time como o Milan para ele pegar e fazer igual o Messi fazia, o Cristiano Ronaldo, igual o Neymar consegue fazer? Ele não é esse cara. Ele custou o valor desse cara. Só que ele nunca vai ser. Aí, por causa disso, ele passa a ser um jogador que todo mundo sempre pintou ele como um mau jogador, um cara. Na verdade, não é verdade isso, Fernando. O cara joga bola mesmo. Não, Só sim, que ele ele não não é jogador ser de 100 milhões de craque, euros. ele não ser craque não significa que ele seja ruim. Ele pode Uhum, ser um bom jogador e não ser craque. Só que o João Félix, cara, ele tem uma grife, e aí eu acho que eu até citei o nome do Jorge Mendes, que o Jorge Mendes Jorge Mendes é mestre em vender esses caras, meu irmão. Menino português, fez sucesso lá no esporte, Benfica, Porto, é 100 milha, 150 milha, é absurdo. Mas assim, eu não acho que ele nunca jogou para valer isso, nem nos flashes dele do melhor, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Inglaterra, seja na Itália, ele nunca valeu essa grana. Então, assim, acho que para o que o Flamengo pretende fazer, que não vai ter o Flamengo, não vai botar 100 milhões de euros nele. O Flamengo não tem. O Flamengo vai botar 20, se tiver. 30, talvez, porque ele é novo. Então, assim, se o Flamengo botar isso aí já é um valor considerável. Porque se for levar em consideração que o Flamengo gastou 18 no De La Cruz, pô, o João Félix vale 30, então. Então, cara, será que vai ser compra? Porque o João Félix não vale só 30. não.
que eu tô te falando, o João Félix é muito, mas muito acima ao nível de futebol brasileiro. No Chelsea, Sim. inclusive, ele tá jogando pra caralho. Só que o Chelsea tem pelo menos uns 40 jogadores na posição dele lá, que, inclusive o Estevão, que ainda vai chegar. E não tem como ele pegar e botar mais 70 milhões de euros, que é o que talvez ele vale, 50 a Aham, 60 milhões de euros. E o sim. Flamengo não vai conseguir pagar isso se for pra comprar. Entendeu? Essa história é um pouco estranha. Mas o João Félix, pra funcionar, mano, ele tem que estar num time que é o primeiro do time da liga disparado. Por exemplo, no Benfica. Foi assim que ele apareceu. É a mesma Uhum. coisa o Renier no Flamengo, que o pessoal achava que era craque. Porque jogava naquele Flamengo de Jorge Jesus, que botava eu lá. Pelo menos 3 gols eu fazia naquele campeonato. Exato. Tá ligado? O João Félix caiu na terceira força da Itália, que estava em uma fase. O Milan tá morto há vários anos. No Chelsea também é um time que disputa entre os cinco ali, vai revezando os anos. E o Chelsea também vinha em uma fase, problema de troca de presidentes e tal. Abramovich vendeu, ficou uma coisa esquisita. O Chelsea perdeu muito da aura. Eu tenho explicação Agora, pra tudo do João Félix. O maluco realmente joga muito, muito, muito futebol. não, eu acho que se ele vier pro Brasil, ele vem para ser o craque do brasileiro com o pé nas costas. O nego tá dizendo que o craque do brasileiro vai ser o Vitor Roque, pô. Ele joga muito mais do que o Vitor Roque, ele joga mais do que o Paulinho, ele joga mais do que, enfim, o De La Cruz que eu citei, apesar de não ser na mesma posição. Uhum, Agora, quem sai? Porque na ponta esquerda o Flamengo tem o Bruno Henrique, que tem problemas extracampo aí, que pode acabar sendo saído, né? Vai nem perder a vaga, vai ser tirado. O Flamengo uhum. tem o Michael, que não tem feito grandes jogos. E o Flamengo tem o Cebolinha para a posição. Porque eu vejo o João Félix de ponta esquerda, meia esquerda, Sim. digamos assim. Sim. Ele no Chelsea tá jogando ali. Ele joga ali onde o Cebolinha joga. Mas ele. Isso. E tá jogando bem, tá numa fase que ele tava jogando bem. É, mas o ideal do João Félix mesmo é jogar onde o Arrascaeta joga. Mas eu acho que dificilmente ele vai bancar o Arrascaeta. Se ele quer agregar o time, ele tem que tirar alguém que não tá rendendo. E é o ponto esquerda, entendeu? Então é ali que ele tem que jogar. Eu acho que no Flamengo, cara, no Flamengo ele vai deitar com certeza. É o que ele precisa mesmo. É como se fosse chegar no Benfica de novo. Não, com certeza. Eu acho que a gente acaba ficando muito preso nessa situação que eu te falei. O cara acaba, como o próprio Gabigol. O Gabigol não deu certo na Inter, aí o Gabigol acabou. Aí chega aqui no Brasil, o cara é patrão, porque a diferença tipo, do nível técnico, do nível de intensidade de futebol, faz com que um jogador mediano na Europa se torne um jogador de referência no Brasil. Agora, falando em jogador de referência, pô, se por um lado o João Félix é um rumor aí que surgiu nas últimas horas no Flamengo, tem um cara que está só por assinar, e esse daí não precisa provar mais nada a ninguém, já foi terceiro melhor do mundo, campeão europeu, campeão de tudo. Jorginho no Flamengo, irmão, o que você imagina disso? Campeão da Euro, batendo pênalti na final. Cara, esse aí já é um rumor antigo até, né? E ele já tinha até deixado mais ou menos claro que ele iria aceitar sim. Faltava realmente ter a negociação, o Arsenal liberar, e agora tá o fim do contrato dele. Ele não vai renovar e é um. Cara, pra mim eu acho que seria a melhor contratação pro Do Flamengo. futebol brasileiro esse Esse ano. vai Não, ser o a cara melhor que. contratação do futebol brasileiro esse ano. O Jorginho vai, cara, o Jorginho vai dominar os meios de campo do Brasil. Esse cara aí foi o terceiro melhor jogador do mundo, irmão. O Jorginho, para mim, ó, vou fazer uma comparação, talvez algumas pessoas não me interpretem bem, mas para mim, ele vai ter o impacto do Deco, quando o Deco veio para o Fluminense, com a diferença de o Deco era mais habilidoso, dava aquelas canetas, chapeuzinho colado no corpo, o Deco era mais showman. Mas, em compensação, o Deco bebia e fumava pra caramba. Então, o Deco jogava uma, machucava três. O Jorginho vai jogar, irmão. Então, Uhum. assim, o Jorginho, tudo bem, ele não vai jogar quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Tem jogo Vai, lá na ele selva vai. amazônica. Ele só não joga no Arsenal porque a disputa é muito grande. O Jorginho tá Então, acostumado com intensidade, cara. eu não sei porque, mas o que acontece é que as distâncias, a logística do Brasil é Ah, muito tá, pior do que a entendi. logística da Europa. Mas se você precisar do Jorginho e falar assim, não, quarta-feira ou domingo, quarta-feira tem Central Córdoba na Argentina, Jorginho vai jogar e vai ser o dono do meio de campo. Vai Uhum. pifar, vai fazer lançamento longo, vai, meu irmão, o Felipe Luiz vai brincar com esse cara no Flamengo. Para mim, é a melhor contratação do futebol brasileiro. E te faço a pergunta: ele não tinha mercado na Europa, não? Tem mercado na Europa, mas às vezes já, tipo assim, já ganhou tudo lá e quer. Não, eu acho que ele escolheu. Acho que ele é Aham. brasileiro, apesar de naturalizado italiano, e ele decidiu. Veio assim, meio que a escolha, porque a mulher dele parece que não é brasileira, a mulher dele é, se eu não me engano, ela é irlandesa, mas enfim, ela é daquela região ali da Europa, e ele não tem motivos. Ele não é Flamengo de infância, ele do nada achou maneiro. E Sim. eu concordo contigo, porque ele tinha vaga aí, não é vaga em
Piacenza da Itália, vaga nesse time assim, não. Ele tinha vaga, se ele vai para uma Juventus, ele tem vaga. Se Tem, ele é, no Milan, ele chega inclusive, tirando outros onda. times da Premier League que. Outros times da Premier League gostariam de tê-lo. Então, assim, ele jogaria no United, ele jogaria no próprio Newcastle, ele jogaria, entendeu? No Chelsea. Uhum, Então, o Jorginho é um cara que, meu irmão, uhum. quem tiver achando Não, que ele tá vindo cara, aí para poder tirar férias, para poder fazer aposentadoria, tá muito enganado. Eu acho que esse cara aí vai ser um diferencial ainda mais pro Flamengo. pro Flamengo, em relação à posição mesmo, tipo assim, escolhe uma posição pra você contratar qualquer um jogador aí. Contrata um volante. E é o Jorginho. O Jorginho, cara, vai. É o que falta nesse Flamengo, talvez, porque tem o Alan lá que até consegue jogar de vez em quando, mas não é essa bola toda. O De La Cruz, não consigo pegar confiança nele, porque ele se lesiona muito e demora muito a voltar e volta sem ritmo. Às vezes fica um tempão sem jogar. Ele tá numa fase boa agora, né? Mas o Jorginho é um cara que tem experiência de tudo quanto é grande competição, vai controlar esse meio de campo, cara. Pra mim vai ser o melhor meio-campista do Brasil, com certeza. Eu acho que ele vai dar trabalho para todo mundo ali, porque o que acontece? O Jorginho estando ali, o Pulgar eu acho que não fica tão problemática a situação, não, porque o Pulgar é um primeirão, primeiro volante bem mais fixo, né? O Apesar de Jorginho não é muito de experiência. morder, não. Ele é mais do O lançamento, Jorginho é o da segundo. distribuição. Só que aí quem é o segundo do Flamengo? Ou o De La Cruz ou o Gerson. O Gerson é seleção brasileira, irmão. Então o De La Cruz vai chorar. O Gerson tá Então vai caindo ficar. de produção, mano. Ultimamente. A torcida do Flamengo tem criticado ele, que ele Depois fez. da convocação, ele e o Wesley tá para o ímpar quem tá pior. Isso foram dois caras que na seleção a gente pegou, pô, chegaram na seleção, a gente falou, pô, esses caras chegaram na seleção para não sair mais. O Wesley, Uhum, então, o Wesley irreconhecível depois da seleção. verdade. Tem acontecido Mas, isso, né? Com todo mundo eu, que vai convocado aqui que joga no brasileiro. mas quem convoca? É o Edinaldo? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas voltando ao Flamengo, eu armaria com o Pulgar, que é o mais fixo, aí Jorginho, Gerson, Arrascaeta, João Félix e Pedro. Entregue as taças, time. Porque, meu irmão, é time de FIFA. Se encaixar, Olha, cara, olha, o time que tá hoje já não já tem, é já não chato. dá muito pro cheiro. Já é chato. Se Tipo entrar assim, esses caras, porque são os elo fracos. Se você tiver que reclamar de alguém do Flamengo, você não vai reclamar de ninguém. Mas se você falar assim, vamos forçar para reclamar, você vai reclamar de um Alan, que é reserva, você vai reclamar de um De La Cruz, que não consegue jogar bem todo jogo, você vai reclamar de um Cebolinha, que voltou mal da lesão, você vai reclamar do Bruno Henrique, que tem problema extracampo, você vai reclamar do Michel, que é imagina jogador. se o elo fraco do Flamengo for ou o Gerson o De La Cruz ou o Cebolinha. É É, os reservas. exato. Tu pensa nisso, tipo, o Flamengo hoje não conseguiu ir bem, porque quando saiu o Jorginho e entrou o Gerson, não melhorou. Que isso, irmão? O bagulho vai ficar FIFA total, cara. Vai ficar futebol manager. Brasfoot com macete de dinheiro. Hum. Então é isso, rapaziada. Fizemos aí, demos a notícia. João Félix está na negociação. Ele falou com a Tati Mantovani hoje. Eu esqueci de falar É isso. mesmo, né? Aí, ó. Falou. Ela perguntou de futebol brasileiro. Ele falou que acompanha o Flamengo, viu do Jorge Jesus Todo lá, mundo é tá Flamengo. fodão Todo mundo agora. é Flamengo. Já pensei, todo mundo é Flamengo. Todo mundo é Flamengo. E falou: tô acostumado a jogar de vermelho já. Meteu essa. Vai pro Inter, pô. O Inter tava procurando alguém ali? Então é isso, rapaziada. Tá Deixa aí o que certo vocês ele. acham desses rumores. Deixa aí no comentário. João Félix, dá certo no Flamengo? É Essa bola flop? toda? É Ou flop? é flop? Ou é jogada de marketing exatamente, para poder movimentar a rede social depois da derrota? Porque o Flamengo perde e surge essas coisas, né? É, não. É meio esquisito. Pô, vamos Mas parar o vídeo enfim, por vou aqui, deixar a vamos. rapaziada comentar aí para a gente não polemizar muito, que a gente só deu as informações, mas agora você já está sabendo de tudo. Sabe que o Isso Jorge está aí. só para assinar e que o João Félix já está sabendo, entendeu? Já sabe cantar o hino. Porra, é isso aí. Não, e o que tu falou é perfeito, Fernandão. Fernandão, quando o Flamengo perde, no dia seguinte o Messi tá chegando. Messi está insatisfeito no Inter Miami. É a Aqui cortina de faz sol fumaça. demais. Quem sabe o Rio de Janeiro no inverno, né? Cortina de Messi diz fumaça que Barra da total. Tijuca é melhor do que. Messi diz que Barra da Tijuca é melhor do que Miami. Aquelas coisas assim. Messi diz: meu sonho é jogar contra o Ney, não a favor do Ney. É, entenda, entenda. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, Deixa o tamo like aí, se junto. inscreve no canal.